Boa noite. Barbacena, 14 de agosto. Está no ar o Jornal das 8. Barbacena está em festa. Hoje, a cidade completa 222 anos. Palco de acontecimentos históricos, Barbacena viu bandeirantes cruzarem suas terras e permitiu que parte da Inconfidência Mineira também fosse escrita aqui. Localizada na Serra da Mantiqueira, Barbacena fascina a todos com sua hospitalidade. Com um jeito acolhedor único de cidade interiorana, Barbacena encanta e atrai quem passa pela região com seu sedutor perfume de rosas. Mais de 130 mil habitantes ajudam a escrever diariamente uma nova página da história da cidade. A cada um de vocês, pessoas simples e que se esforçam para fazer de Barbacena um lugar melhor para se viver, o nosso muito obrigado. 222 anos de história, 222 anos de progresso. Parabéns, Barbacena! Parabéns pela bela história escrita e pelo futuro promissor que a aguarda. Sinta-se abraçada por todos aqueles que aqui vivem e que por aqui escreveram parte de sua história. Juntos somos mais. Estamos vivendo um tempo de acreditar que a cidade de Barbacena está em um novo rumo, em direção ao desenvolvimento. E hoje, uma data tão importante, o prefeito Toninho Andrada parabeniza Barbacena pelos seus 222 anos. A data de nascimento simboliza um dos momentos mais importantes das pessoas, das coisas, dos lugares, e com Barbacena não é diferente. Os 222 anos que Barbacena comemora agora trazem consigo um passado glorioso, reconhecido pelos historiadores e pesquisadores. Esse passado chegou até nós para que possamos viver o presente numa perspectiva de futuro. Viver o presente significa viver o momento de agora, o momento atual, e enxergar as potencialidades que a vida do dia a dia nos oferece. Nós acreditamos que Barbacena tem um grande potencial, por isso estamos trabalhando muito para que a cidade possa construir aquele futuro que todos nós desejamos, para nós, os nossos filhos e os nossos netos. No aniversário da cidade, eu quero dizer a todos que, com muito otimismo, eu acredito que é possível realmente transformar para construir aquilo que queremos. Parabéns, Barbacena, parabéns ao seu povo e à sua gente. A equipe da TV Estrada Real também parabeniza Barbacena pelo seu aniversário. E foi um presente para todos nós profissionais entrar no ar numa data tão especial. E no próximo bloco, você vai ver que um artista da cidade usa o grão de arroz como tela para a sua pintura. Eu volto já. Cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, quem? A tradição de 222 anos de história coloca Barbacena como uma das cidades mais presentes no cenário político e social de Minas Gerais. Desde os tempos coloniais, no Império e na República, temos marcas que nem o tempo será capaz de apagar. Mas não é só de passado que vive uma cidade. E Barbacena se projeta para o futuro, reconstruindo seu presente, se reinventando para ser a cidade que todos querem viver. Vivemos o tempo de acreditar. Com uma ampla reforma estrutural que tornará possível a retomada do desenvolvimento de forma sustentável e abrangente. Chegaremos ao tempo de construir, onde o governo municipal deverá exercer o papel de regulador, viabilizando o desenvolvimento econômico e social, e ao mesmo tempo oferecendo proteção ao meio ambiente e aos direitos dos cidadãos. E afinal, vamos viver o tempo de transformar, quando teremos a cidade que todos vão se orgulhar de viver e amar. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar.
Pintar quadros exige muita habilidade, não é mesmo? Agora imagina só, usar um pequeno grão de arroz como tela. Pois aqui em Barbacena tem um artista que expressa o seu talento fazendo obras em miniaturas. Pinturas em pedaços de bambu, esculturas feitas de madeira, em pedra. Essas foram algumas das alternativas usadas pelo artista para driblar as dificuldades financeiras no início da carreira. Além de dar origem a um impulso criativo para fugir do convencional, os obstáculos confirmaram o gosto pela arte em um momento decisivo. Aos 25 anos, Zezinho abandonou o seminário porque descobriu que Deus o convocava para a realização profissional e humana através da arte. Com traços primitivos, colorido intenso e perspectiva rebuscada, o artista realiza pinturas minúsculas, porém ricas em detalhes, em botões, cabeças de alfinete e grãos de arroz. A olho nu, é quase impossível distinguir o colorido da pintura, mas observando bem de perto ou usando um equipamento especial, aí sim é possível ver as minúcias das casinhas, das serras mineiras, pessoas conversando, animais. E o mais incrível é que o artista não usa absolutamente nada nos olhos para produzir as pinturas. Não, eu não aprendi isso dentro de um ateliê, eu não aprendi isso com um mestre, estou aprendendo isso sozinho, né? Observando. A inspiração do artista vem de várias fontes. Então eu gosto de estar livre, eu gosto de estar tranquilo, sem nenhuma limitação para produzir. Agora você vai saber a previsão do tempo em Barbacena nesta quinta-feira. A temperatura cai nesta quinta-feira em Barbacena e a chuva deve predominar durante todo o dia e também à noite. A mínima prevista é de 6 graus e a máxima pode chegar a 20 graus. Lançamento do livro que conta os horrores que aconteceram no Hospital Colônia lota o Museu da Loucura. Você vai ver daqui a pouquinho. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Barbacena é 10.
Fazendo parte das festividades dos 222 anos de Barbacena, a jornalista Daniela Arbex lançou na cidade o livro Holocausto Brasileiro. A publicação está na lista dos mais vendidos do país. Fãs da jornalista e pessoas interessadas pela história de Barbacena lotaram o Museu da Loucura. Dores, abandono, descaso. Relatos em comum de pacientes diferentes, narrado no livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. A ideia de se lançar o livro partiu de uma série de reportagens investigativas feita pela jornalista para um jornal de Juiz de Fora. A repercussão foi tão grande que Daniela decidiu escrever o livro. Eu queria localizar quem sobreviveu 50 anos depois. Entendeu? Então foi assim que eu que eu iniciei a minha pesquisa. Então a gente foi contar toda essa história que era totalmente desconhecida da nossa geração e mais tarde eu vim descobrir que era uma história desconhecida do Brasil. Durante um ano, Daniela pesquisou a fundo histórias de pacientes do Hospital Colônia de Barbacena. Hoje, parentes e pessoas próximas a esses pacientes se encontram reunidos aqui no Museu da Loucura para o lançamento do livro Holocausto Brasileiro. Histórias que emocionam e trazem de volta ao passado. Hoje, por exemplo, no entrar no portão, já faz 2 anos e pouco que eu não venho aqui, entrar, o meu coraçãozinho mexeu. Me encontrar com os antigos colegas de serviço, ver o que vocês estão abrindo o livro aqui agora, mexeu com aquilo que eu vi. Hoje é uma fotografia só. Eu só espero que um dia, nesse próprio livro, traga para o povo daqui de fora o que era realmente o Holocausto que existiu, sim. Francisca possui uma relação muito próxima com o hospital. Desde criança, ela ajudava a mãe a realizar as tarefas no local. Anos mais tarde, adotou uma filha, hoje com quase 40 anos, de uma paciente que estava internada no hospital para tratamento. Uma relação de trabalho, carinho e amizade. Com isso eu tenho uma lembrança muito boa da minha infância com essas pacientes, porque teve muita história triste também, né? Mas tem algumas que a gente tem um relacionamento bom e acaba participando da vida dessas pacientes. E ainda costumo falar que aqui não era um hospital de louco, aqui era uma fábrica de fazer louco. Alguns tinham problema mental mesmo, mas a maioria ficava pelo abandono da família, né? Diante de tantos casos, Daniela conta que uma história em particular chamou sua atenção. O reencontro entre mãe e filho, após anos de separação, teve um significado especial para ela. Mas teve um caso em especial que me marcou muito, que foi a história do João Bosco. Ele é o chefe da banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E a mãe dele foi estuprada aos 15 anos de idade numa casa de família. Ela era doméstica nessa casa e o patrão dela, que era muito mais velho que ela é uma pessoa muito importante, influente da cidade em que ele morava, para esconder a gravidez dela, ele silenciou a Geralda aqui no Colônia. Ele internou a Geralda. E aí ela teve o João Bosco aqui dentro e quando ele tinha 2 anos de idade, eles foram separados. Ele foi levado sem consentimento dela, sem conhecimento dela, para um orfanato. E eles passaram a vida inteira separados. Ela sem saber como é que ia enterrar um filho vivo. E ele sem entender por que ele tinha sido abandonado pela mãe, né? Sem família, e a história dele é muito tocante. Então só mais de 40 anos depois é que eles foram se reencontrar numa iniciativa do Corpo de Bombeiros que buscou essa mãe e conseguiu chegar até a Geralda. Muitas pessoas têm receio de ler o livro ou não procuram saber mais sobre a história do hospital por medo. Mas ela afirma que o livro é um convite para que todos conheçam melhor a história barbacenense. Né? Porque apesar de a maioria das pessoas morar aqui e ouvir falar, ninguém sabe ao certo o que se passou por trás dos muros do Colônia. Então o livro traz essa realidade, mas ele é um convite à reflexão, um convite à transformação social, um convite para que a gente possa resgatar a nossa humanidade, porque essa dor do Colônia, essa dor é nossa, é de todos nós, não é só de Barbacena, é do Brasil inteiro. Todos nós construímos essa história e agora a gente precisa desconstruir. E o Jornal das 8 fica por aqui. A gente se despede com imagens de Barbacena. Até amanhã.